Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout. Nessa aula aqui agora, prática que a gente vai fazer, vai tirar uma dúvida de um aluno, que é o aluno Geraldo da turma aqui, olha, ele perguntou o seguinte, olha, ele está com um circuito que ele montou e ele está querendo botar um resistor aqui, um único resistor no diodo LED, mas veja que interessante o circuito que Geraldo fez aqui, olha só. Desejo colocar um diodo LED para indicar a presença das tensões DC de mais 310 e menos 313, vou medir para ver isso aí que ele trouxe o circuito, ao mesmo tempo, em um circuito eletrônico. Aí eu botei, veja o esquema, pergunta do aluno Geraldo. Então, o detalhe é esse, ele quer botar um resistor só para alimentar o diodo LED. Mas veja que esse circuito, pessoal, ele recebe 220 volts aqui, temos o teste 1 aqui, fusível, interruptor, temos um diodo apenas, que é uma retificação de meia onda, e botamos dois capacitores eletrolíticos em série, certo? E aqui no neutro, aqui, olha, ele colocou o capacitor também C3, C4 em série, certo? Positivo, negativo, e um diodo D2, agora o que? Retificando a parte o que? Negativa dos semiciclos. Então, temos o que? Uma tensão aqui positiva e uma tensão negativa. Como temos 220 volts na rede elétrica, sabemos que o capacitor armazena o pico da tensão. Então, esse pico da tensão qual será? Veja só, quando a gente tem 220 volts, pessoal, vou passar para cá. Olha só, 220 volts a gente tem. Eu tenho 220 volts, a tensão de pico aqui, pessoal, que você vai obter, vou botar aqui, ó, a voltagem de pico vai ser 220, que é a tensão eficaz, 220 volts, vezes raiz de 2, raiz de 2, ou 1,4142. Quando você faz essa multiplicação aqui para saber a tensão de pico da tensão alternada de 220 volts eficaz, vai dar aproximadamente 311 volts, 310 volts, mais ou menos isso, 311 volts de pico, 310, 311 volts de pico, mais ou menos isso, pessoal. Então, foi colocado, Geraldo botou, ele disse, dois capacitores em série, porque ele não tinha um capacitor para suportar essa tensão toda aqui, maior do que essa, né? Aí ele botou um capacitor aqui de 200 UF por 200 volts e colocou o capacitor C2 também de 200 UF por 200 volts também. Então, como eles estão em série, a tensão aqui, ele suporta, esses dois capacitores suportam a soma, que vai dar um total que ele suporta 400 volts. Como tem 311, aumentando a tensão, aí aumentando um pouquinho, ele vai suportar tranquilamente os 400 volts. A parte negativa, veja que aqui está o catodo, certo? Agora vai retificar o semiciclo negativo. Aqui retifica o semiciclo o quê? Positivo. E aqui vai retificar o semiciclo, a parte negativa vai passar para cá e o capacitor vai armazenar, transformando isso numa linha reta. Só que um é positivo, a outra é negativo, certo? Negativo. Mas quanto? O mesmo valor. Então, a gente vai ter aqui mais ou menos esse valor aqui positivo, certo? Tanto aqui ele está pegando o neutro, olha, do neutro para esse aqui vai dar uma tensão positiva e daqui para cá uma tensão negativa. A gente vai fazer essa medida para a gente ver. Claro, se a tensão aqui subir um pouco, a tensão aqui também vai subir um pouco. Mas você vai ver o seguinte, que a gente vai ter nessa posição aqui, olha, vou fazer aqui o teste, a gente vai ter aqui uma tensão, colocando aqui, Geraldo, olha, quando botar aqui o negativo aqui, certo? Ou aqui, o negativo aqui, o positivo aqui, a gente vai ter mais ou menos 311 volts, mais ou menos, certo? Porque o capacitor carrega o pico da tensão, então você vai ter mais ou menos 311 positivo. Pode ser que dê um pouquinho mais ou um pouquinho menos, depende da tensão e depende da capacitância desse capacitor. Se ele tiver um pouco sem carga, não tiver 200 realmente, ele vai dar uma queda quando ligar uma carga. Mas vamos supor que está sem carga aqui. E aqui também eu vou medir a tensão negativa aqui, ó, do capacitor aqui também, quanto é que vai ter. Então, botar aqui agora o negativo e botar o positivo aqui. Olha. E agora, pegando a tensão negativa, eu vou ter aqui negativo, mais ou menos 311 volts também, certo? Então, temos positivo e negativo, 311. Eu quero botar um diodo único aqui, olha. O capacitor C3 e C4 são iguais. Quero um diodo único.
Então, o que é que eu vou fazer para ter um diodo único? Olha só, para eu ter um único diodo LED e um único resistor, como diz aqui, ó, um diodo LED só com um resistor, eu vou ter que saber a DDP total aqui. Então, quando a gente mede a DDP total, a gente vai pegar um multímetro e fazer o teste aqui da tensão total. A gente vai considerar isso, é mais fácil. A gente coloca um só aqui, ó, um nesse aqui e um nesse aqui. Vai indicar quanto? Vai indicar a soma, porque o multímetro a gente aprendeu que a DDP é igual à voltagem da ponteira vermelha menos aparentes a voltagem da ponteira preta. Então, como eu tenho aqui, ó, 311 positivo, menos da fórmula, mais menos o 311, então aqui é mais. Então aqui a DDP, aproximadamente, aqui nesse multímetro, vai dar quanto? 622 volts. Mais ou menos isso aqui, ó, 622 volts DC, mais ou menos isso, pessoal. Como eu quero ligar esse diodo LED, vou botar aqui ele aqui, ó. Eu quero ligar só esse diodo LED aqui, ó. Você sabe que o diodo LED, ele tem 2 volts de tensão e tem uma corrente de 0,01 aproximadamente de corrente. Então eu vou ter que dar uma queda de 620 volts. Qual resistor? Então eu vou fazer o seguinte, eu preciso ligar um resistor, ó, um resistor aqui, e aqui é o negativo, né, ó, para cá, um resistor só. Que resistor é esse que eu vou ter que dar essa queda toda de 620 volts, que é 622, o LED aqui, o diodo LED, ele vai comer, ele vai ter que ficar aqui no máximo com 2 volts e ele consome uma corrente de 0,01 de ampere, que é a mesma coisa de 10 miliamperes aproximadamente. Então, eu tenho que baixar. Então, vamos usar a lei de Ohms. Então, usando a lei de Ohms, pessoal, você tem quanto? Você tem que DDP é igual a R vezes I, certo? A lei de Ohms. Então, DDP, qual é a DDP? Temos 622 menos 2 volts do LED, aqui tem 622, vamos considerar assim, certo? Menos os 2 volts do LED é igual à resistência que eu vou comprar vezes a corrente que ele vai consumir, que é 0,01. Então, a resistência vai ser 622 menos 2 dá 620, dividido pela corrente, que é 0,01. Então, você, para simplificar aqui, ó, como tem duas casas, você multiplica aqui por 100, você vai ter isso aqui sendo 1. Se você multiplicou por 100 embaixo, você multiplica por 100 em cima, então fica 620 com mais 2 zeros, certo? Você vai ter o quê? Você vai ter 62 mil ohms, que é aproximadamente 62K, no mínimo. 62K, certo? Então você tem que usar maior ou igual a 62K para não queimar os diodos, esses diodos LED. Então a gente vai usar. Aí o aluno perguntou, eu posso usar, pessoal, eu não tenho, professor, 62, eu posso usar 2 resistores de 33K em série, 2 de 33, então 33 mais 33 vai dar 66, pode. Aí outro disse, eu posso usar 2 de 47K, você pode usar 47K, vai somar também, sem nenhum problema. Vai dar 94, 7714, 4489, 94K. Pode usar também. Só que ele vai baixar, claro, um pouquinho o brilho dele, mas pode usar, correto? Então a gente fez esse cálculo aí e encontrou o valor do resistor. Mas tem um detalhe, tem a potência desse resistor. A potência desse resistor em watts, tem que ser alta, porque potência a gente sabe que é V vezes I. E sendo V igual à queda de tensão que foi no resistor de quanto? 620 a DDP ó, no resistor, então vai ter que ter 620 vezes a corrente. Qual é a corrente? 0,01. Isso aí vai dar, quando você multiplicar, vai ficar 6,2 watts no mínimo, então tem que ser maior ou igual a 6,2 watts no mínimo, pessoal. E aí, foi o que aconteceu. Aconteceu que Geraldo fez o circuito mostrar a vocês, mas o resistor, vocês vão ter uma surpresa do que é que aconteceu. Vem comigo aqui. Pessoal, então a gente fez aqui a parte teórica nesse vídeo, certo? No próximo vídeo, que é a segunda parte, a gente vai fazer exatamente a parte prática
dessa teoria que a gente efetuou aqui com o nosso amigo Geraldo aqui, trouxe o seu circuito. Vocês vão ver o circuito aqui. Então, vamos lá para o segundo vídeo, pessoal. Pessoal, se você gostou, dá um like e se inscreve para que outros alunos e outras pessoas também possam assistir esse vídeo.